Dados de semiose. Esse é o 15º tópico da estrutura de pensamento. Neste tópico, nós vamos analisar, ao longo da história de vida, quais são os dados que o partilhante utiliza para se comunicar. Seguindo então com a definição, olha só, diz respeito ao que você utiliza para dar sentido ao que quer comunicar. Os termos que uso para dar vazão aos conceitos que habitam minha EP. Isso é semiose em clínica. Um exemplo bastante simples segue. Uma das melhores formas de dizer o que quero é cantar. Quando canto, sinto como se estivesse soltado tudo. Como identificar? Escrever, pintar, falar, tocar algum instrumento, fazer teatro. Neste tópico, o filósofo clínico vai à cata, na historicidade do partilhante, dos elementos que ele utiliza como dados de comunicação, sendo então esses elementos os dados de semiose. Aqui é muito importante entender algo muito específico. É dado de semiose, ou considerado dado de semiose, todo elemento comunicativo intencional. O que acontece aqui? Muitas vezes você observa alguém e pelo seu conhecimento dela, pelo dia a dia dela, você percebe, opa, hoje ela está com roupas escuras, então é provável que ela esteja triste ou aborrecida. No dia seguinte, ela vem com roupas coloridas, um ar mais aberto, maquiagem, e você diz, opa, hoje agora ela está alegre. O cuidado é entender o seguinte, se esta pessoa, ao vestir a roupa escura ou ao vestir as roupas coloridas, ela intencionalmente o fez como literalmente a intenção de comunicar a sua tristeza ou alegria. Caso isto não aconteça, não é possível considerar que a roupa seja um dado de semiose, certo? Isso é muito importante entender, porque ao longo da historicidade, em muitos momentos, o próprio partilhante pode sugerir, ao longo de sua história, que ele altera a cor das roupas conforme o humor. Aqui a questão é, ok, ele altera então as cores de suas roupas conforme o humor. No entanto, este alterar a cor da roupa conforme o humor sugere que isso seja intencional e tenha como objetivo comunicar-se? Se sim, nós podemos considerar dado de semiose. Se não, nós não podemos considerar dado de semiose. Então, só para fazer o fechamento desta parte e deixar bem claro, dado de semiose é todo o elemento utilizado pelo partilhante intencionalmente para comunicar o que está em sua EP. O restante todo não pode ser considerado dado de semiose. Nós temos outros elementos a considerar que também podem entrar sim na comunicação, que é não intencional, que pode ser encaixada lá na expressividade. Mas isso é assunto um pouquinho mais para frente. Vamos seguir aqui falando um pouco em jogos de linguagem, né? Em Wittgenstein. Nos jogos de linguagem, o pensamento pode se expressar por diferentes formas de linguagem, não apenas nome e objeto. Correto, eu posso me expressar de diversas maneiras, não necessariamente como o exemplo dizendo mouse, o nome e o objeto, mas eu posso dizer objeto para mudar as páginas do computador, ou o objeto que mexe a setinha no computador, e eu posso me comunicar a respeito de coisas que, inclusive, não são objetos, e por aí vai. O que aqui é interessante entender é que a comunicação ela pode ser muito diversa, muito diferente. É importante entender, por exemplo, que o marido, para comunicar o seu amor à esposa, ele pode, por exemplo, fazer uma comida, ele pode limpar a casa, ele pode cuidar dos filhos. Isto para ele pode ser a maneira, literalmente semiótica, ou seja, de comunicar o quanto ele ama sua esposa. Assim como a esposa, ao fazer um carinho tátil, assim como a esposa, ao comprar-lhe um presente, também pode estar utilizando estes elementos como dados semióticos para comunicar o seu amor pelo esposo.
Não há linguagem para expressar todos os fatos, uma vez que a linguagem só expressa o fato quando ambos têm a mesma estrutura. Perfeito. Muitos elementos que se apresentam ao longo da vida podem não encontrar linguagem específica ou adequada. E como é que a gente faz então? Como é que isso pode acontecer? É muito comum nestes casos em que o partilhante ao longo da sua história se torne, por exemplo, equívoco ou tente utilizar de outras formas de linguagem como forma de tentar expressar aquilo que vai em sua EP. No entanto, nem sempre isso será possível. Em alguns momentos, a equivocidade ficará, e tanto para o próprio partilhante quanto para o filósofo clínico é possível que não haja o entendimento claro diante daquilo que se apresenta. E como que faz? Quando a linguagem não é o suficiente para mostrar aquilo que está diante do filósofo clínico ou do partilhante. Olha só o que sugere a frase logo abaixo. Se a linguagem não tem a mesma estrutura do fato, o fato deve apenas ser mostrado. Pronto. Se não há exato um modo linguístico de comunicar aquilo que se apresenta, o fato óbvio você deve mostrar este elemento e então para ambos, mesmo que não exista uma linguagem para traduzir o objeto, cada um fenomenologicamente poderá entrar em contato com o objeto e então ter a sua percepção a respeito dele. O cuidado aqui é entender o seguinte: a linguagem, dentro das suas possibilidades, também é limitada. Tá? Ainda que em filosofia clínica nós tenhamos a abertura para os mais diversos dados de semiose, segundo a singularidade de cada um, chega um momento em que, mesmo dentro da singularidade de todas essas possibilidades, a linguagem se torna um caminho improvável e até mesmo impossível para se comunicar. Nestes casos, cabe então apenas apontar os olhos ou orientar a pessoa ao objeto. Seguindo, vamos a algumas considerações. Vamos lá. Olha uma consideração muito interessante. Às vezes, o dado de semiose que se usa não é o suficiente para dar vazão. Um dos exemplos que eu posso citar, e é um exemplo muito comum, é uma pessoa que muitas vezes, por falta de entender que comunicou, fala diversas vezes a mesma coisa, chegando inclusive a ser incômoda, desconfortável, uma vez que ela repete, repete, repete exatamente a mesma coisa. Em alguns destes casos, não é porque a pessoa, você não ouviu ela, ou não é porque ela entende que você não ouviu. Aqui, em alguns casos, é porque ela não sente ter comunicado adequadamente o que estava nela. Por exemplo, a intensidade do fato. Às vezes a pessoa olha para você e diz o seguinte: estou chateado com você. Só que a maneira como ela fala, polida, adequada, muito justinha e certinha, não transmite de fato toda a intensidade do incômodo e do desconforto que ela possa estar sentindo a seu respeito. E aí ela fala uma vez, e depois fala duas, e depois altera o tom de voz, e a depender do quão incômodo você foi, a comunicação dela pode ser inclusive física, no sentido de uma agressão, que também, entre outras coisas, é considerado dado de semiose. É importante perceber ao longo da história de vida do partilhante, quanto a perceber o dado de semiose, se ele é suficiente para comunicar aquilo que o partilhante precisa comunicar. É interessante perceber também que, em alguns casos, não é o dado de semiose que é insuficiente por si só. Em alguns casos, o dado de semiose é o suficiente para comunicar elementos racionais, elementos de sua visão de mundo, termos agendados. No entanto, este mesmo dado de semiose não é efetivo e ele não consegue dar vazão a elementos afetivos. Como, por exemplo, a fala. Pode ser exatamente dentro desse exemplo. E como então que esse partilhante vai comunicar os dados afetivos se a fala não é o suficiente? Nestes casos, nós podemos, via historicidade, perceber a oportunidade de ele tocar violão, de cantar, de desenhar, fazer escultura ou simplesmente de fazer caridade, como um elemento semiótico
que ajuda, dentro da possibilidade dada pelo partilhante, né, de comunicar então a sua afetividade. Isso vale para os mais diversos dados de semiose. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma verbalidade, né, uma oralidade muito bem elaborada e fluem com muita tranquilidade por diversos assuntos. No entanto, quando assuntos técnicos se precipitam, a pessoa tem a necessidade do uso do dado escrito, do desenho, do gráfico, como uma forma de poder dar vazão de fato a tudo aquilo que ela tem como conteúdo. Segunda questão: a pessoa pode ter uma EP riquíssima e dados de semiose pobres. Fato. Você pode encontrar ao longo da sua vida pessoas que tenham EPs com muito conteúdo, que ela tenha conhecimentos, experiências, enfim, tenha, como se diz, sabedoria, muita para transmitir. No entanto, dados de semiose muito mal elaborados, falando tanto na questão da sua oralidade, quanto talvez na escrita, quanto talvez a própria comunicação corporal dela possa ser de uma pobreza muito grande. Em alguns destes casos, ao longo da vida, é perceptível os momentos onde a pessoa quer comunicar, quer colocar para fora, mas infelizmente não encontra uma via para que isso aconteça. Em alguns destes casos, o trabalho do filósofo clínico é justamente auxiliar a pessoa a desenvolver este dado de semiose, a desenvolver esta ferramenta. Em outros casos, o filósofo clínico vai trabalhar com a pessoa, na medida do possível, para que ela elabore melhor as questões internas e talvez consiga ser mais sintética na sua exposição, e utilizando, mesmo que de dados semióticos pobres, ela ainda assim consiga se comunicar a contento. Infelizmente, como já comentado em outras aulas, filosofia clínica não é receita mágica, não é milagre, é bastante trabalho. E nós sempre trabalhamos com base e fundamento na história de vida do partilhante. As possibilidades que nós encontrarmos lá é por onde nós peregrinaremos. Caso contrário, nós estaremos inventando história e tentando fazer o que não cabe ao partilhante. Alguns têm muito conteúdo e um único dado de semiose. Imagina uma pessoa que dos diversos dados de semiose possível ela só consegue falar. O restante dos dados de semiose, escrita, música, enfim, escultura, carpir, fazer uma horta, a roupa e por aí vai, são dados semióticos improváveis para essa pessoa. É muito provável que em qualquer ambiente que ela não possa utilizar a oralidade, ela se sinta então impossibilitada de se comunicar. Vale aqui, por exemplo, considerar uma pessoa dessas dentro de um ambiente onde a comunicação é basicamente por escrito. Uma pessoa dessa, obviamente, se sentirá alijada e não conseguirá permanecer. Óbvio aqui, se o dado de semiose tiver peso subjetivo o suficiente para causar esse desconforto. Olha outra possibilidade interessante. Alguns podem capinar para enlouquecer, outros não dizer eu te amo. Aqui é interessante, algumas pessoas têm a necessidade objetiva e premente de comunicar-se, de colocar para fora, e criam, desenvolvem caminhos, desde a fala, escrita, até mesmo capinar. Outras tantas aprenderam de tal modo a guardar para si as coisas que essa necessidade é praticamente zero e comunicam praticamente nada. Mas como isso é possível? Nós, aqui do sul de Santa Catarina, temos muitas famílias de tradição alemã, italiana, portuguesa, açoriana e por aí vai. Muitas famílias, provavelmente ainda hoje, têm aquele pai já bem velhinho, ou aquele avô, né, ou bisavô, em alguns casos, que foram pessoas que passaram praticamente a vida dizendo pouco mais do que bom dia, boa noite, porque foram pessoas que se acostumaram a ter pouco para falar. Talvez com EP riquíssimo e muito conteúdo, mas sem necessidade de colocá-los para fora. Ainda que pareça que vale para todos, nem todas as pessoas têm necessidade de externar aquilo que vai em sua EP. Algumas pessoas vivem muito bem consigo mesmas e com seu silêncio. Não precisam e não têm necessidade
de colocar estes conteúdos via dados de semiose a público. É importante entender isso porque, em muitos casos, ao sugerir que uma pessoa comente ou fale sobre algo como forma de aliviar a sua dor ou lidar com um problema, é justamente o contrário. São pessoas que aprenderam a lidar com seus problemas e dificuldades sozinhas, no seu cantinho, quietinhas. Ao contrário do que se pensa, a elas o silêncio e a quietude são ambientes muito agradáveis e são ambientes onde elas se dão muito bem e conseguem resolver suas questões. Então, lembrando sempre singularidade, é a partir da história de vida do partilhante que nós identificamos qual é a melhor maneira de trabalhar. A carícia tátil pode ser um dado de semiose. Bom, aqui o exemplo da carícia tátil é para reforçar o seguinte: tudo o que for utilizado como forma de se comunicar ou de comunicar o que vai em minha EP, eis aí então um dado de semiose. Lembrando, essa comunicação precisa ser intencional, ou seja, o sujeito precisa literalmente estar utilizando de um dado semiótico qualquer com intenção de comunicar. Caso contrário, nós estamos falando de outras questões que sejam talvez significado, expressividade e por aí vai. Olha só, cantando na chuva. Dados de semiose podem ser palavras, pintura, música, escultura, desenho, esporte. Nós podemos colocar ainda diversos outros dados de semiose aqui. Reitero e acrescento uma questão bastante importante. Todo dado de semiose precisa ser entendido a partir do contexto da história de vida do partilhante. Quanto maior o peso subjetivo deste tópico dado de semiose, maior é o peso da necessidade ou da importância da comunicação na estrutura de pensamento desta pessoa. E, obviamente, o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o peso subjetivo dos dados semióticos, é provável que seja menor a necessidade, inclusive algumas vezes, a habilidade de comunicação. Uma coisa que não pode ser misturada, e aqui vale também trabalhar essa questão, quando uma pessoa comunica e ela sente que comunicou, não vai da habilidade dela do uso do dado de semiose. A erudição de qualquer um dos dados semióticos tem muito mais a ver com outras questões do que necessariamente com a comunicação. Agora, se eu pinto, independente da qualidade da minha pintura, se é muito boa ou se é uma pintura muito ruim, pintura é um dado semiótico meu. Agora, o quanto que eu consigo transmitir, aí também entra dentro do dado de semiose, mas é uma outra história. O mesmo vale para uma escultura, para um desenho. Então, vale aqui cuidar para que a gente não critique ou não julgue o dado de semiose pela qualidade só da comunicação, mas muito mais por entender se o partilhante conseguiu comunicar ou não aquilo que estava em sua EP. Vale até como uma recomendação aqui. Para quem tem criança em casa, para quem tem uma empresa ou para quem trabalha como líder, exercitar com quem está ao redor mais de um dado semiótico. Usualmente, a fala, a escrita, talvez acrescentar um desenho, talvez acrescentar uma comunicação corporal, talvez acrescentar inclusive uma escultura, talvez acrescentar a música. Ou seja, aqui é importante, tanto quanto possível, ao longo da vida, falando em criança, como pais, mães, enfim, como aqueles que educam alguém, que você disponibilize tantos dados semióticos quanto possível. Uma pessoa com muitos ou vários dados de semiose, muito provavelmente não terá dificuldades para se comunicar ao longo da vida. E isso, muito provavelmente, tirará ela de muitas encrencas que poderiam ser bastante prováveis pela dificuldade da comunicação. Então, como sujeitos pedagógicos, o ideal é tanto quanto possível disponibilizar outros dados de semiose para que a pessoa tenha habilidade e consiga se expressar nos mais diversos ambientes por onde ela passar ao longo da vida. Aqui
segue um poema de Carlos Drummond de Andrade. Para sempre. Por que Deus permite que as mães vão embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Olha que coisa linda. Eis aqui uma das questões que Carlos Drummond de Andrade traz à discussão. É muito comum dizer que é impossível colocar em palavras o que vai no coração. Em outros casos, diria eu justamente o contrário. Para alguns, seria impossível colocar no coração o que alguém como Carlos Drummond de Andrade colocou em palavras. A efetividade de alguém ter uma habilidade tal, com um dado semiótico, de construir toda uma realidade a partir desse dado, é fato. Então não há como se julgar o quanto de fato alguém consegue colocar no papel, numa música ou simplesmente falando, é daquilo que vai em si. Algumas pessoas têm uma habilidade fantástica e conseguem fazer isto de maneira primorosa. Outros já fazem de maneira tão confusa, tão estranha, tão difusa, que para quem olha de fora não consegue perceber de fato do que trata aquilo que está aí. Aqui, Juan Miró, pintor espanhol, pintura Os Dois Filósofos. É uma pintura de 1936. Eu não sei você, mas de onde eu vejo, eu não sei de fato quem são ou o que são. Vejo formas disformes com cores chamativas, mas que de modo algum me lembram pessoas. Que seriam estes elementos, né, para Juan Miró? Aqui é importante entender o seguinte: muitas vezes o sujeito que comunica, ele comunica a partir de si, ele comunica a partir da sua representação, do seu entendimento das coisas. É muito provável que para quem está ouvindo haja dificuldades bastante grandes para perceber do que de fato se trata, sem que exista uma tradução adequada do que cada um dos elementos mostra e do que cada um deles quer dizer dentro de um contexto, no caso aqui, da pintura. Então, em muitos casos, quem comunica não é exatamente claro, objetivo e fácil de entender. Muitas vezes quem comunica utiliza o dado de semiose do jeito mais tosco, do jeito mais torto possível. E quem ouve ou quem recebe a comunicação fica perdido, fica sem saber o que fazer. Nestes casos, usualmente nós migramos para o tópico 16, que seria significado, que é o que eu entendo daquilo que a pessoa está comunicando. Mas isso fica para a próxima aula. É importante entender aqui que o dado semiótico comunicativo nem sempre é claro, é fácil de entender. Muitas vezes ele vem um dado como este de Juan Miró, bruto, cru, difícil de você ter clareza do que de fato se passa. Em outros casos, nós temos uma pietà em mármore, entalhada, que você tem a impressão vívida de que se você encostar, as pessoas vão se mexer, de que tem sangue correndo embaixo daquela pele. Sequer, mesmo que talhada em pedra, de longe parece ser pedra, bruta, dura. Parece ser um elemento vívido. Isto é o que mostra a habilidade de alguém no uso dos dados de semiose. A pietà é um dos grandes marcos que mostra o quanto é possível quando alguém tem a habilidade de transformar uma realidade, de transformar um pedaço de pedra, né, um bloco de mármore,
em uma escultura tão primorosa. Para outras pessoas são as pinturas. Aqui fica a sugestão: pinturas de Steve Hanks, o mestre da aquarela. As pinturas deste homem, elas literalmente parecem fotografias. Quem presta atenção à pintura não consegue de fato distinguir se é mesmo uma pintura ou se é uma fotografia de um momento captado pelo autor, pelo pintor. Né? Dos dados de semiose, eram estas as questões: observar ao longo da história quais são os dados de semiose, quais são os conteúdos aos quais eles se aplicam, né, e a possibilidade da pessoa de conseguir dar vazão aos elementos que estão em sua EP. Quando a pessoa não tem elementos o suficientes para dar vazão, provavelmente acontecerão pequenas encrencas internas. A pessoa pode ficar pressionada internamente, como uma das maneiras de tentar comunicar. A pessoa pode se fechar, a pessoa pode ficar depressiva, a pessoa pode ficar ansiosa e por aí vai. Para cada um será diferente. Aqui, o intuito é de fato ir à história de vida da pessoa, identificar os momentos em que ela fala sobre o dado de semiose que foi utilizado, entender como é que a pessoa utiliza e quais são os efeitos internos da sua comunicação. Eis aqui então, tópico 15 da estrutura de pensamento, dados de semiose. Até a próxima.